pessoal, aqui é o professor Wesley Santos. Como vocês devem ter ficado sabendo ou não sei, a professora Antoniele Souza ela acabou deixando a escola por decisões pessoais. E a partir desse bimestre, eu, professor Wesley, vou acabar assumindo aí as turmas de literatura do sexto ao nono ano, que inclusive inclui a turma de vocês do nono ano, tá ok? Então, eu sei que esse nosso início deveria estar sendo de outra forma, a gente deveria estar se conhecendo em sala de aula, vocês deveriam estar me conhecendo pessoalmente e eu conhecendo a vocês, mas infelizmente, nas nossas atuais circunstâncias, isso não vai ser possível. Então, o que a gente vai ter de aproximação é a plataforma digital, em que a gente vai poder aí se comunicar. E as nossas aulas elas não vão seguir muito diferentes do que as aulas que a Antoniele estava tendo com vocês. Eu vou continuar postando os vídeos aí semanalmente, assim como ela fazia, e logo na sequência vou acabar lançando aí uma atividade para vocês fazerem ao longo da semana. Para a turma de vocês, para o nono ano, eu estive pensando, fazendo planejamento, e eu decidi que a gente deveria estudar um pouco sobre a literatura infanto-juvenil, será o nosso conteúdo central do bimestre, que é um tipo de literatura destinada ao público de vocês, que seriam adolescentes, pré-adolescentes, pós-adolescentes, que inclusive eu sou um grande fã desse tipo de literatura. Mas enfim, antes da gente adentrar nesse mundo aí da literatura infanto-juvenil, eu decidi regredir um pouco e a gente vai estudar agora um pouco dos conceitos relacionados à questão do literário e do não literário. A gente vai entender nessa aula o que são os textos literários e os textos que são considerados não literários. Então, nessa aula a gente vai entender isso. Então, agora a gente vai para o slide, minha tela vai ficar pequenininha e eu vou começar a explicar o conteúdo para vocês, para depois passar a atividade. Então, bora lá. Então, pessoal, o nosso título do slide já diz muito sobre o nosso conteúdo da aula de hoje. São os textos literários versus os textos não literários. A gente vai entender um pouco das características dos dois tipos de texto e aprender a diferenciar cada um deles. Os textos literários e os textos não literários, eles apresentam diversas diferenças. São quais essas diferenças? Na forma como eles são escritos, na linguagem com que eles são escritos e no significado que cada um traz, cada um carrega nas suas palavras. Então, principalmente eles diferenciam-se na sua finalidade comunicativa, ou seja, no objetivo. Enquanto no texto literário o objetivo vai ser entreter, no texto não literário, o objetivo vai ser informar. A gente vai entender um pouco dessas diferenças quando for separar os dois tipos aí. Características dos textos literários. A gente vai ver agora os textos literários, que no caso são os textos que importam aí para a nossa disciplina de literatura. Então, vamos lá. O texto literário, a primeira característica, eles possuem uma função estética, tendo como principal objetivo entreter o leitor. O que seria essa função estética? É um texto organizado de uma certa forma para entreter o leitor, dividido em capítulos, em formas de escrever, tem metáforas, cheio de reflexões, causa emoção, como a gente vai ver agora no próximo item. Então, recorre à função poética e emotiva da linguagem, ou seja, ele usa a linguagem para causar emoção no seu leitor. Quem lê um romance, quem assiste uma novela, uma série, ouve uma música, vai fazer isso com a intenção de sentir emoção, de questionar aquele tipo de texto, de entender aquele tipo de texto e não apenas tirar uma informação daquilo. Esse texto visa criar expressividade e despertar sentimentos e emoções no leitor, como eu acabei de falar. Então, esse texto também utiliza uma linguagem conotativa. O que seria a linguagem conotativa? Uma linguagem que não é real, que não abrange o sentido literal, é um sentido mais metafórico. Por exemplo, se eu digo que a mulher é transparente, como a gente vai ver no texto que eu separei para vocês mais à frente, eu não quero dizer que ela é transparente realmente. Eu quero dizer que ela é uma mulher que a gente dá para entender, que ela é uma mulher sem segredos e essas coisas mais. Então é um texto que ele não usa a linguagem, não usa as palavras no sentido real, no sentido único objetivo da palavra, mas sim no sentido metafórico. Então ele também tem uma linguagem aqui, como tem no slide, polissêmica. O que seria uma linguagem polissêmica? Ela é aberta a ter vários significados. Uma frase, uma expressão em um texto em um trecho de um texto literário, ele não vai ter só um significado.
uma palavra pode carregar vários e vários significados, como é o caso do transparente que eu acabei de usar aí no exemplo, ok? O que acontece com isso? Acaba gerando a multiplicidade de interpretações, ou seja, se tem um romance, por exemplo, um daqueles que está ali atrás, eu vou ler, por exemplo, esse amarelo, A Noite da Espera. Eu posso ler de uma forma e você pode ler de outra forma. Eu posso entender algo sobre o romance e você pode entender outra coisa. O que não vai acontecer num texto não literário, por exemplo, uma receita de bolo. Eu vou entender de um jeito e você vai entender do mesmo jeito. Então vamos lá para o próximo slide. Há uma reflexão sobre a realidade, que leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. Ou seja, todos os textos literários eles trazem uma reflexão sobre a realidade, sobre o mundo real, sobre as pessoas no mundo real. Um filme, um romance, deixa eu ver o que mais, um poema, uma música, ela sempre vai refletir sobre questões pessoais e elas trazem, claro, uma visão subjetiva, uma visão própria de quem escreve. Por exemplo, um autor de uma música, ele traz uma compreensão sobre o mundo, sobre o amor, sobre o ódio, sobre o abandono, que só ele tem, ok? Uma compreensão dele que ele transcreve naquela música, naquele romance, naquele poema. Então o texto literário ele é muito subjetivo, ele é muito próprio de quem escreve. Outra característica que o texto literário utiliza figuras de linguagem, que seria o que? Metáfora, falar uma palavra, uma expressão que não quer dizer o sentido literal, quer dizer outra coisa, como a gente vai ver num trecho que eu separei aqui no próximo exemplo. E também traz simbologia, beleza, musicalidade, harmonia. Essa musicalidade e harmonia ela é bem própria aí dos textos musicais, dos poemas, que eles são compostos de uma forma que fique esteticamente agradável para o leitor, que cause quase essa percepção sonora, ok? Vamos aqui para o próximo slide. Exemplos de textos literários, a gente tem o que? Os poemas, os romances, os contos, novelas, lendas, fábulas, crônicas, peças de teatro, letras de música, todas elas trazem essas características de reflexão, de subjetividade, de conotação, de metáfora, e todas elas servem para uma coisa. A finalidade delas é entreter quem está lendo, quem está tendo contato com esse tipo de texto. Ok? Vamos agora passar para o próximo. Agora tem um exemplo aqui de texto literário ainda. Eu trouxe aqui um trecho de uma canção do Alceu Valença, a canção Dona de Sete Colinas, para a gente entender aí esses conceitos que eu acabei de explicar para vocês. Vamos ler aqui. Ela é dona de sete colinas, debruçadas na beira do mar, transparente, solar, cristalina, feminina, muito mais que linda. Então, quando ele fala, ela é dona de sete colinas, você entende no sentido real ou no sentido não real? Você acha que é possível essa mulher ser dona de sete colinas? Até pode ser possível se ela for muito rica, sei lá. Mas se a gente for ler os próximos versos, tem transparente, solar, cristalina. Existe uma mulher que seja transparente de verdade? Por exemplo, como eu usei o exemplo que eu tinha acabado de falar. Uma mulher transparente nesse caso é uma mulher que não guarda segredos, uma mulher que é possível da gente entender ela, e não uma mulher que é realmente transparente e você olha para ela e enxerga o outro lado. Então o texto literário tem essa característica de trazer expressões e frases que não querem dizer exatamente o que está escrito. Tem outro sentido, um sentido metafórico por trás. Então sempre que tiver isso é um texto literário, ok? Ó, Caeté, lusitana guerreira, tem no peito fogo da paixão. Você acha que ela vai ter um fogo, dentro do peito dela tem um fogo mesmo da paixão? Ou é só uma metáfora para dizer que ela é uma mulher muito apaixonada, que se entrega para os desejos da vida? Então é isso, pessoal. Os textos literários eles trazem essa característica de não serem apoiadas no literal, no real, uma palavra ter aquela significação própria e única. Ela pode ter vários significados e interpretações, ok? Então, pessoal, passando agora para os textos não literários, as características dos textos não literários têm a função de informar. Vamos lá aqui. Possui a função utilitária e referencial, tendo como principal objetivo fornecer uma informação. Então pronto, o texto não literário traz essa utilidade. Por exemplo, se eu pego uma bula de um remédio, eu vou ver lá quais são os possíveis efeitos colaterais, para que o remédio serve. Então tem uma utilidade além do entreter.
No literário é para entreter, para a gente se divertir, para a gente se emocionar. Nesse caso não, é para a gente se informar, ok? Ele também utiliza uma linguagem denotativa. Se lá no literário era conotativa, nesse caso é denotativa, que seria uma linguagem mais real mesmo, mais literal e clara. Se eu digo a casa é amarela, a casa é amarela e pronto. Eu não estou dizendo nenhum sentido metafórico nem nada. Estou informando, ó, essa casa é amarela e pronto, ok? Relata fatos reais de forma impessoal e imparcial. Por exemplo, usando de novo o exemplo da bula do remédio. Tem lá, se lá na bula tem falando a informação de que esse remédio não causa febre. Então pronto, esse remédio não causa febre. Eu não posso estar lá colocando assim, eu acho que esse remédio pode causar febre. Não existe isso. A informação é objetiva e impessoal. Ela é só dita e pronto, da forma mais literal e objetiva possível. E não utiliza figuras de linguagem, ou seja, não tem metáfora, não tem frases e trechos abertos à interpretação, com o objetivo de emocionar, não, são só palavras diretas, frases diretas, informações objetivas. Vamos dar uma olhada aqui em exemplos de textos não literários. São o quê? As notícias, reportagens, entrevistas, cartas, artigos científicos, livros didáticos, manual de instrução, dicionário, receitas, bulas, tudo isso que eu já falei. São tipos de texto que têm a informação de utilidade, eles trazem algo para você, trazem uma informação que você necessita. Já os textos literários que a gente estudou antes, eles têm a função aí só apenas de entreter, de emocionar o leitor, ok? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo de texto não literário. Em uma panela funda, junte o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Misture e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Retire do fogo e deixe esfriar. Depois de esfriar, faça pequenas bolinhas com a mão passando a massa de chocolate granulado. Então, aqui você vê que é uma receita de bolo. Então, se eu digo, ó, junte o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó, é isso. É o sentido literal, para você pegar o leite condensado, a manteiga e o chocolate e misturar e juntar tudo. Eu não estou dando nenhuma emoção para você, nem te fazendo refletir sobre algo, só estou te dando informação. Faz isso que você vai ter o bolo de chocolate, ok? Agora o exercício, que é bem facinho, que vocês vão fazer ao longo da semana. Cite de forma resumida algumas das principais características dos textos literários. Então vocês vão voltar aí o vídeo lá no slide sobre as características e vão pegar uma, duas ou três características principais centrais aí que definem um texto literário. Quais são as principais características do texto literário? Questão 2. Quais são as principais características de um texto não literário? Você vai voltar lá no slide e ver quais são as principais características do texto não literário. O 3, de exemplos de textos não literários. Tem também um exemplo aqui no slide. Vocês vão ver quais são os exemplos aí de textos que não são literários. E por fim, escreva um trecho de um texto literário de sua preferência. Você vai pegar um romance, um conto, uma música e vai transcrever um trechinho de 2, 3 linhas. Tá ótimo. Coloca aí. Trecho de algum poema, de algum romance, de algum conto. Tá ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje acabou. A gente viu aí as diferenças entre o texto literário e o não literário e eu vou ficar aguardando aí o exercício respondido de vocês ao longo da semana. Qualquer dúvida, é só chamar aqui no WhatsApp que eu vou deixar aqui no vídeo e me perguntar qualquer coisa, tá ok? Estou à disposição de vocês. Então até a próxima aula, até a próxima semana. Abraço, tchau.